Olá, bom dia, graça e paz, Deus te abençoe neste domingo, dia 8 de setembro. Que o Senhor abençoe toda a tua casa com paz, com saúde, com alegria, com prosperidade, com proteção, em nome de Jesus Cristo. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia em Gálatas capítulo 3, verso de número 23. Enquanto você encontra, nós vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por esse dia. Nós te damos toda a honra e toda a glória em nome de Jesus Cristo. Pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. E nós te pedimos, Pai, dá-nos entendimento da Tua palavra, por meio do Teu Espírito Santo. Prepara o nosso coração, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos para compreender a Tua verdade, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Espero que todos vocês estejam bem. Hoje você sabe que nós temos às 19 horas o culto e você é o nosso convidado. Tenho certeza que o Senhor vai trazer uma palavra poderosa para o teu coração, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos ler então aqui Romanos capítulo 3, verso de número 23. Lembrando que nós aprendemos até aqui, nesta epístola de Paulo aos Gálatas, esta função da lei, de mostrar para nós a necessidade de um Salvador, porque nós somos pecadores e a nossa justiça, as nossas obras da lei, elas não são suficientes, amém? Porque todo homem é pecador e aquele que transgride um mandamento, amém? Quebra toda a lei, quebra a aliança com Deus. Então ele inclusive diz que a Escritura, no último versículo que nós lemos ontem, encerrou tudo sobre o pecado, porque a lei aponta o pecado, amém? Para que mediante a fé em Jesus, Cristo fosse a promessa concedida àqueles que creem. Então quando eu creio, eu recebo a promessa da salvação. E lá no versículo de número 23, ele continua então mostrando que, mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados ou encarcerados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Então aqui Paulo ele já anuncia que no futuro esta fé seria revelada, esta graça para aqueles que creem em Jesus Cristo, que colocam a sua fé em Jesus Cristo, receberiam a salvação, coisa que pela lei era impossível. Mas ele usa um termo aqui interessante, que é o termo tutela. Porque Paulo aqui, de certa maneira, ele personifica a lei. Ele dá uma personalidade para a lei. Onde essa personificação da lei, ele dá mostrando que ela é como um carcereiro dos pecadores. Aquele que é o responsável ali na carceragem por aqueles que são escravos da lei, estão presos, aqueles que são culpados e condenados pela lei, pelos seus pecados, pelas suas transgressões, e por isso estão no corredor da morte. Olha que forte que é isso, amados. Aguardando o juiz de Deus. Por isso, mais uma vez, eu dou essa ênfase de que Jesus, ele declara que ele não veio condenar o mundo, porque o mundo já está condenado. Todos os homens são culpados e condenados diante de Deus. Então, Jesus, ele não veio para condenar, ele veio para salvar. Amém? E do ponto de vista, amados, da salvação, vou talvez ensinar uma palavra nova para algumas pessoas, da soteriologia, que é essa doutrina da salvação. Amém? Que fala da salvação por meio da fé em Jesus Cristo. Só a fé em Cristo, ela pode nos tirar desse cárcere, dessa prisão, abrir a porta dessa prisão, onde a lei nos mantém como homens aprisionados, ou mantém todos os homens aprisionados. E nós precisamos lembrar que nós temos a lei mosaica, nós aprendemos isso lá no livro de Romanos, que ela foi dada por Deus no Monte Sinai a Moisés, mas nós também temos aquelas leis que são leis rudimentares, princípios da lei de Deus que estão escritas no coração dos gentios e que para eles aquilo também é lei. Amém? Então, nesse momento nós entendemos que
todos estão debaixo da lei. Vimos isso lá no livro de Romanos. Ou a lei mosaica ou a lei escrita no coração, que é no caso dos gentios. Então, amados, a chamada de Paulo aqui é que nós vemos que ele está, então, explicando aqui um termo que ele usa muito comumente em todas a escritura, a escravidão da lei. Amém? Nós, como pecadores, somos escravos, estamos debaixo da escravidão da lei. Porque nós estamos debaixo do pecado que a lei aponta, somos culpados e condenados por isso, estamos aguardando o juízo de Deus, mas o Senhor, por amor, envia Jesus Cristo, para que aquele que crê nele, coloca a sua fé nele, não tenha esse destino. Por isso que Jesus diz, mais uma vez, eu não vim para condenar o mundo, mas eu vim para salvar, porque o mundo já está condenado. Versículo de número 24, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Então, porque a lei mostrou que nós éramos incapazes de cumprir os mandamentos de Deus, que nós somos pecadores e merecedores do castigo. Então, amados, a lei nos serviu de aio. O que é um aio? Amados, no grego, o aio é um escravo, que ele tinha a tarefa de cuidar da criança até que ela chegasse à idade adulta. Os aios, eles eram disciplinadores severos, porque eles tinham a responsabilidade de zelar pelo comportamento da criança em casa, na casa, mas eles também tinham a responsabilidade de levar à escola, buscar da escola. Então as crianças, elas ansiavam o dia de estar livre dessa custódia dos aios, porque eles eram severos com elas, para disciplinarem as crianças. E então, nós vemos que a lei aqui, Paulo compara a lei a esses aios, a esses escravos que tinham essa função, essa tarefa de cuidar. Mas esse cuidar não era um cuidar como às vezes as pessoas imaginam, era uma disciplina muito forte sobre a criança, para que ela chegasse na idade adulta preparada. Então aqui Paulo está usando exatamente isso, mostrando que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para nos levar a Cristo. E no versículo 25 ele diz isso, mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Por quê? Vamos ver no versículo 26, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo. Então, todo cristão, por meio da fé em Cristo Jesus, ele vai alcançar a maturidade como filho de Deus. Então, ele não precisa mais do aio, não precisa mais da lei. Ainda que, amados, ele não esteja debaixo da lei. Amém? Mas ele deve obedecer ainda o quê? Aqueles padrões de Deus, aqueles princípios da lei. Amém? Como todo o homem faz, não roubar, não matar, não mentir, não cobiçar, amém? Esses princípios, eles continuam, princípios éticos ou morais, éticos, eles continuam valendo da mesma maneira. Então, aqui nós vemos que aqueles que creem se tornam filhos, ou deveriam se tornar filhos maduros de Deus, deixando assim o aio, não precisando mais de aio, que Paulo aqui compara o aio à própria lei. Então nós não precisamos mais da lei nesse sentido, que aponta porque nós fomos libertos da escravidão da lei. Versículo de número 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. E aqui é interessante porque ele está falando de um aspecto do batismo que não é o batismo literal nas águas, o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como nós conhecemos, mas ele está falando aqui deste batismo de ser imerso em Cristo, de ser colocado em Cristo. Amém? Que nós já vimos que existem alguns batismos, o batismo em Cristo, batizados em Cristo, batizado nas águas, amém? O batismo nas águas, nós vimos o batismo no Espírito, o batismo no fogo, o batismo de sofrimento, pelo menos 5 aqui eu falei, e ele continua mais, dessarte não pode haver, olha que interessante isso, não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Se sois de Cristo, sois também descendentes de Abraão
e herdeiros segundo a promessa. Amados, nós não somos os gentios, nós, por exemplo, não somos descendentes biológicos de Abraão, mas nós somos descendentes espirituais, porque assim como Abraão creu, nós também cremos, porque Abraão foi o prenúncio da salvação pela fé, quando Deus o chama e ele sai então em obediência da sua terra, da sua parentela, amém? Um detalhe importante aqui, amados, é que a palavra de Deus diz lá no versículo 26, que eu acabei pulando, diz assim, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então ouça isso que ele está dizendo, que somente aqueles que têm a fé em Cristo Jesus, vamos entender isso, é que são filhos de Deus. Então, todos os homens são filhos de Deus? Não, todos os homens são criaturas de Deus, criados por Deus. Os filhos de Deus, que são enxertados, adotados, se tornam filhos de Deus. João capítulo 1, verso 12, fala sobre isso. Todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, porque não eram filhos de Deus antes. Então, aqueles que creem em Jesus Cristo mudam de status. Amém? Mudam de status. Ouça isso. Antes era uma criatura de Deus, mas agora é filho de Deus. E como filho de Deus, todo filho tem o quê? Herança. Se torna herdeiro daquilo que é do seu pai. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por esse dia. Te damos toda a honra e toda a glória. Abençoa, Senhor, esse domingo, cada casa, cada família aqui representada. Derrama da tua paz, da tua graça e da tua bênção, do teu perdão, do teu amor, em nome de Jesus. Traz sobre os lares saúde, harmonia, paz, em nome de Jesus, alegria neste dia. Abençoa as famílias, Pai, com toda sorte de bênçãos. Olha por cada um. Ouve o clamor, as súplicas do teu povo, em nome de Jesus, e responde, Senhor, nós clamamos a ti. Olha para nós hoje, Senhor. Olha para cada um que está aqui e abençoa a sua vida, sua casa, toda a sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, glória a Deus. Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia em nome de Jesus. E eu te espero hoje às 19 horas. Um abraço para todos vocês, em nome de Jesus Cristo.